feminismo, né? Feminismo não é mulheres melhores do que homens, né? Não é mulheres mandam nos homens. É mulheres e homens têm mesmos direitos e mesmas condições. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de igualdade de gênero. Olá, bem-vindos ao canal Leila Richas Mais. Nossa entrevista hoje é com uma mulher cervejeira. Luísa Tolosa está no ramo das cervejas artesanais há 6 anos. No mercado tradicionalmente administrado pelo sexo masculino, ela diz que toca sua empresa pautada pelo respeito à mulher e à igualdade de gêneros. Vamos saber como é tudo isso agora, conversando com ela. Olá, Luísa. Oi, Leila. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Ô, Luísa, dizem que produzir cerveja artesanal é apaixonante. Naturalmente que você acha isso. Por quê? Leila, eu acho que é um produto que a gente gosta muito, né? Na maioria das vezes a gente vê as pessoas que elas gostam muito de cerveja, tanto porque, de fato, né, é um produto apaixonante, mas porque eu acho que a gente tem tanto estilo de cerveja que sempre vai ter algum que você vai gostar. Então, eu acho que essa pluralidade de estilos sempre faz com que as pessoas encontrem muita curiosidade, né? Achem o assunto muito curioso. Então, sempre vai ter um gostinho aí para todos. Dá para descrever o processo rapidamente assim, sinteticamente, da cerveja artesanal? Sim, olha, é um processo bastante simples, é uma receita de bolo, né, que a gente tem que fazer. Então, onde todos esses processos que a cerveja passa até ela ficar pronta são super controlados e devem ser feitos num passo a passo mesmo, para que não haja nenhuma variação de um lote para outro. Mas a cerveja ela é sempre composta por pelo menos 4 ingredientes, então água, malte, lúpulo e a levedura. E esses ingredientes eles são misturados em um processo chamado braçagem, que então a gente a gente moe o malte, mistura com água, depois adiciona o lúpulo e aí sim vem a levedura que vai transformar os açúcares em CO2, em gás carbônico e álcool. E aí em 21 dias a cerveja fica pronta. Aí você pode provar logo. Vai provando pelo caminho, não? Sim, com certeza. Super importante para verificar se não existe nenhum defeito, né, nenhum problema de processo e se ela está de fato caminhando como a gente espera. Então é super importante que os cervejeiros ou as cervejeiras acompanhem a cerveja do início ao fim, deem ali uma degustada direto do tanque. Ô, Luísa, esse que acompanha é a mestre cervejeira, certo? Isso, Você quem é faz a mestre receita. cervejeira? Não, eu sou sommelier de cerveja, sou administradora, mas eu não cuido da parte de produção diretamente. Quem cuida é meu sócio, o Vitor Marinho. Então, o mestre cervejeiro é o responsável por, principalmente, criar as receitas e, claro, que garantir o processo da fábrica como um todo, né, do início ao fim. E aí você tem os cervejeiros, que a gente chama, cervejeiros técnicos, práticos, enfim, aí você tem alguns nomes, que são as pessoas que trabalham no dia a dia em etapas específicas do processo de produção. Você administra a fábrica, que é a sua dádiva, certo? Sim, Qual foi exato. sua formação para isso? Tem alguma coisa específica? Não, só de Olha, administrador. eu sou administradora, assim, eu fiz faculdade de administração e aí depois eu fui fazer cursos de cerveja para entender um pouco melhor do que eu estava, né, trabalhando. Inclusive o curso de sommelieria, que é um curso super importante, super profundo, onde a gente aprende um pouco sobre produção e muito sobre os estilos, sobre a questão sensorial, né? Então isso é importante porque eu também posso contribuir para a qualidade final, né? Para experimentar o produto no final e falar, tá legal, não tá? O mestre cervejeiro também faz isso e hoje o meu sócio Vitor acaba fazendo muito mais isso do que eu, mas é um conhecimento muito importante, né? Porque é o produto que está saindo da fábrica, então eu preciso saber como é que ele está, de um jeito Luísa, ou de outro. você enfrentou preconceito por ser
é uma administradora de uma cervejaria, mulher? Isso É, acontece? olha, Leila, infelizmente sim, já passei por muitas situações. É, assim, é engraçado porque quem trouxe um pouco essa ideia da cerveja artesanal para minha vida foi o meu pai. E então, assim, meu pai, né? Então, em casa eu não tive esse tipo de situação, felizmente. Mas quando você chega para trabalhar com isso, envolvendo, enfim, fornecedores, clientes, funcionários e, né, todas as pessoas que estão envolvidas num processo produtivo qualquer, numa empresa, a gente acaba, infelizmente, lidando, né, com, enfim, diversas situações. E sempre, né, eu acho que tentando explicar, né, e colocar a nossa posição para que as pessoas possam entender e, de fato, não repetirem aquele comentário ou aquela atitude. É porque ainda não é boa a associação da mulher com a bebida alcoólica, né? É diferente do homem, né? O homem é uma prova de virilidade, machismo, e a mulher de Sim, fragilidade, uma coisa sim. impressionante, né? E uma coisa Boa. até assim meio ruim, né? Muitas vezes assim, uma mulher que bebe às vezes não é tão bem visto, né? O que é um preconceito enraizado, sem dúvidas. Luísa, você diz que administra uma cervejaria a partir do prisma feminista. O que é isso? Olha, eu acho que é sempre importante a gente falar sobre o que é feminismo, né? Feminismo não é mulheres melhores do que homens, né? Não é mulheres mandam nos homens. É mulheres e homens têm mesmos direitos e mesmas condições. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de igualdade de gênero, né? Isso que a gente prega muito na dádiva. Então, não só como marca, né? Como posicionamento da empresa, mas internamente, né, óbvio, acho que todo posicionamento tem que ser transparente do início ao fim, né? Então, internamente a gente fala e faz muito isso, e sempre que a gente pode levar isso para o público, para o consumidor final, para, né, levar essa ideia adiante, a gente também sempre faz. Então, a gente já fez muitas cervejas para falarem sobre o assunto, né? Para levarem o assunto para mais pessoas. E é sempre algo que eu acho bastante importante, assim, sempre tem uma repercussão muito boa essas cervejas que a gente faz pelo tema, Mas no chão né? da fábrica, qual é a porcentagem de homens trabalhando, de mulheres trabalhando, e a importância dos cargos, Sim, salários são equiparados? Como é isso? sim. Olha, na empresa a gente tem 50% homens e 50% mulheres. Isso foi conquistado ao longo do tempo. Inicialmente, quando a gente colocava uma vaga para ser preenchida, às vezes uma vaga de produção, a gente recebia muito mais currículos de homens. Quando era uma vaga para o financeiro, muito mais currículos de mulheres. E aí, aos poucos, a gente foi tentando equilibrar isso, né? E isso foi feito assim, tanto, enfim, falando para pessoas conhecidas que seria importante, tem uma mulher que é cervejeira que eu conheço, olha, me manda seu currículo, vamos ver se dá certo, né? Quanto chamando pessoas que mandavam seus currículos, se era uma mulher para a área produtiva, a gente sempre chamava pelo menos para bater um papo, né? Para conhecer, né? E aí, claro que a decisão precisava sempre ser pautada, né? Pela capacidade, pela experiência da pessoa, enfim, aí tem algumas outras questões. Mas a gente foi fazendo isso e só de chamar essas pessoas para uma primeira conversa, para uma primeira entrevista, foi fazendo com que a gente conseguisse ter uma equipe, né, com equidade de gênero, tanto para as E áreas majoritariamente femininas quanto para as áreas majoritariamente masculinas. como é que foi a integração? Porque as mulheres foram chegando, né? Entre homens e mulheres na fábrica. Olha, Leila, eu acho que como sempre foi uma coisa que estava ali sendo colocado, né, um pouco pelo meu exemplo que fosse, ou pelas outras mulheres, ou pelos outros homens que já estavam lá na empresa, eu acho que todo mundo que entrava, ainda que fosse uma área majoritariamente de homens ou de mulheres, percebia que ali era, era muito importante o respeito, né, mesmo que fosse a única mulher e tal. Então, assim, a gente faz isso,
E isso foi acontecendo de uma forma natural. Então, felizmente, nunca tivemos nenhum caso grave de, enfim, desrespeito internamente. Mas, claro, muitas mulheres ali, as primeiras, talvez tiveram que se impor um pouco mais, colocar ali o seu limite, e a empresa, né, como um todo, como valores, dando suporte para que isso acontecesse na prática, né? Luísa, o quanto do marketing da Dádiva é voltado para o público feminino? É de acordo com rótulos? É assim, você faz uma publicidade assim geral, uma campanhas assim femininas? Olha, a gente faz campanhas, já fizemos muitas campanhas feministas, principalmente no mês de março, né? Então, que é o mês que se comemora o Dia da Mulher. Então, nos últimos anos, a gente sempre criou uma campanha específica para o mês de março, para falar como a mulher pode trabalhar na cervejaria, na produção ou em qualquer área, na logística, no comercial e tal. Já fizemos, nesse ano, a gente fez uma campanha super legal falando sobre a mulher poder beber o que ela quiser e aonde ela quiser e com quem ela quiser. Então, a gente fez uma cerveja chamada She Drinks, She Chooses, um nome meio comprido, mas que mostra muito essa liberdade de decisão da mulher. Ela bebe, Né? ela escolhe. Ela bebe, ela escolhe o que, aonde, com quem. Então, foi uma cerveja que fez um super sucesso, porque ela levou muito essa ideia, né? Essa mensagem que, por mais óbvia que seja para muitas mulheres, para muitas pessoas, ainda não é isso que a gente vê na sociedade como um todo. Então, foi muito legal que a gente conseguiu levar essa mensagem e teve bastante repercussão, muitas pessoas falando sobre o produto, consumindo o produto, enfim. Então, foi muito bacana, assim. É, então, assim, eu acho que no nosso posicionamento como marca, a Dádiva não é uma marca feminina. Né? A Dádiva é uma marca que tem uma delicadeza de comunicação, tem uma sofisticação de marca, de conceitos visuais, tem uma preocupação como marca em demonstrar essa força, mas a delicadeza também da libélula, mas não necessariamente feminina, né? E a gente também acredita que não existe paladar feminino ou paladar masculino, né? O paladar é da gente como ele, né? Ele não tem gênero, né? Qualquer um pode gostar de cerveja mais amarga, mais ácida, mais doce. Isso não tem a ver com gênero. Então isso também é uma coisa legal da gente falar, né? E aquela coisa que você chega no bar, se você está com um homem ao seu lado, a cerveja não precisa ser para ele e o suco de limão para você, né? Pelo contrário, pode ser o oposto. E então isso é uma coisa que a gente acho que é super importante também de lembrar. E quanto por cento do mercado é ocupado por mulheres, né? Quanto por cento do mercado é de consumo no Brasil, de cerveja no Brasil, é de mulheres? É. Olha, Leila, eu tenho um número um pouco antigo, mas já deve ser um número que já tem mais de 5 anos aí. Mas há 5, 6 anos, o consumo de cervejas era de 40%, era 40% feito por mulheres e 60% por homens. Então, a gente está falando de um consumo que é quase meio a meio, né? Então, é realmente uma pena que ainda exista essa Nossa! ligação de homens que bebem mais cervejas do que mulheres, né? Quando é praticamente meio a meio, né? Então, Eu acho que o pior é que as mulheres não podem ir sozinhas a um bar tomar uma cervejinha. O homem pode. A mulher, depois de toda a revolução feminista, a mulher foi da cozinha para a sala de visitas, mas sim, não foi ao bar, não foi para a rua. A sim, mulher ainda não pode infelizmente. ir para o bar tomar sua cervejinha, né? Ainda é Sozinha. visto Com outra como. mulher, eu acho que Exato. ainda é pior, né? Com uma amiga É, ainda é ainda. pior. Não, e muitas vezes, quando nós mulheres assim chegamos num restaurante ou num bar, nunca espera-se que você vá sentar no balcão sozinha, né? Sempre o pessoal sempre espera que você vai sentar numa mesa, que você está esperando alguém, né? Talvez um homem e tal. Então
E aí essa cerveja que a gente fez nesse ano, ela mostrou exatamente isso. E a gente fez essa cerveja com 8 mulheres que são consumidoras de cerveja, né? E a gente fez entrevistas com elas para exatamente elas contarem como elas gostam de consumir a cerveja. E foi muito legal, porque a gente teve uma diversidade absurda. Então, tem mulher que gosta de cozinhar com cerveja, tem mulher que gosta de ir no bar sozinha com cerveja, tem mulher que só gosta de ir com os amigos, tem mulher que gosta de beber com o namorado, com a namorada. Então, acho que tirar, né, esses preconceitos que, infelizmente, a gente ainda tem, para dar essa liberdade para todos. E às vezes é uma necessidade das circunstâncias. Eu fiz uma vez um curso nos Estados Unidos, em Nova York, e eu saía do curso umas 7 da noite e antes de ir para o meu hotel eu passava num single bar, ia para o single bar e tomava meu chopp, minha cerveja, draft beer, e nunca fui incomodada. Nunca fui incomodada. As pessoas até puxam conversa, mulher ou homem, mas nunca pedem o telefone, né? Tem um total respeito. Eu acho uma pena que isso ainda não possa acontecer aqui. Parece que a gente não está caminhando assim para um momento melhor. É uma pena. Agora, você disse que a Dádiva não é uma empresa voltada para a mulher. O nome Dádiva foi escolhido por quê? E a libélula, eu pensei até que fosse porque a libélula, né, eu associo com o feminino, mas parece que não, porque você escolheu a libélula como rótulo, né? A libélula é um símbolo de alegria e de prosperidade. Então, é isso que a gente quer levar, né, com um presente que é uma dádiva, né? E eu acho que, assim, a dádiva, quando eu falo que ela não é uma empresa feminina, né, ela não é uma empresa... Porque eu acho que ainda tem muito esse conceito de que, então é uma cerveja que vai ser feita para mulheres, né? Isso é uma coisa que a gente realmente tem que tirar da nossa cabeça, né? É até engraçado, Leila, de contar uma história. Logo que a gente lançou a marca, a gente foi fazer um lançamento num bar e tal, e chamamos jornalistas, e eu recebi essa pergunta de muitos jornalistas, assim: a Dádiva é uma cerveja para mulheres? Eu recebi essa pergunta inúmeras vezes. E na época eu acho que até os meus próprios conceitos e valores feministas ainda estavam em construção, assim, claro, o conceito de igualdade sempre esteve, liberdade, mas acho que ainda não tinha conseguido encaixar muito na minha cabeça. E aquelas perguntas me deixaram meio incomodada, mas eu ainda não tinha conseguido entender por quê, né? E hoje, um pouco mais consciente desse assunto, mais inteirada desse assunto, então hoje eu respondo com mais, assim, até com essa segurança e essa importância, né, de dizer que a Dádiva não é uma cerveja para mulheres, né? A gente valoriza as mulheres que trabalham conosco, valorizamos as mulheres que bebem cerveja, e assim como, né, também a gente faz cerveja para todos. Acho que é por E a aí. questão racial, como é que é levada nesse mercado? Leila, infelizmente tem poucos. Acho que o mercado cervejeiro acaba sendo um recorte de classe, né? Então a gente vê poucos negros, né, ou pretos, trabalhando com cerveja aí nos eventos e no mundo, né, cervejeiro como um todo. E claro que eu acho que isso é um reflexo da sociedade mesmo que a gente vive, né, de toda essa questão socioeconômica, que, enfim, os negros têm uma situação, uma história, né, muito mais complicada do que os brancos nessa questão toda. A gente olha para isso, a gente se incomoda um pouco com isso já faz algum tempo, e faz alguns meses que a gente começou a tomar algumas atitudes para tentar trazer negros para trabalhar na Dádiva, né? Esse é o nosso primeiro passo. Então, a gente criou uma comissão interna com as pessoas negras da empresa, são apenas 3, dos 40 funcionários que a gente tem, são só 3 negros, então a gente realmente precisa trazer mais pessoas negras para trabalharem conosco, e, claro, é uma forma da gente, né, dar uma ajuda para o mercado muito pequena. E a gente fez uma cerveja recentemente chamada Black is Beautiful, e é uma cerveja que está dentro de um projeto
ele foi criado por uma cervejaria texana, fundada por negros, e esse projeto, na verdade, é um open source, foi uma receita que foi feita por eles, e eles convidaram todas as cervejarias do mundo a fazerem essa cerveja, chamada Black is Beautiful, que deve ser sempre uma stout, que é uma cerveja escura. Se a cervejaria quiser fazer alguma adição, alguma coisa diferente, tem essa liberdade, mas é sempre o mesmo rótulo. Então, já são mais de 1.000 cervejarias no mundo que entraram nesse projeto chamado Black is Beautiful, o qual a gente também entrou junto com um bar daqui de São Paulo chamado EAP. E então a gente lançou essa cerveja faz um mês e meio mais ou menos, e foi um sucesso tanto pelo projeto quanto pelo produto, né? Mas acho que muito por levar esse assunto, né? E essa conscientização que a gente tem que ter. Parabéns. E a preocupação com o meio ambiente? Olha, a gente também a gente tem algumas ações lá na fábrica que cuidam, né, que são feitas especialmente para isso, desde coisas que muitas cervejarias fazem, que reutilizar o malte que a gente usa nesse processo de produção, que eu expliquei lá no comecinho. Ele é moído, né? A gente absorve todo o açúcar desse malte, mas acaba sobrando um bagaço. E esse bagaço é uma fonte de alimento para muitos animais. Então, essa é uma prática que não é inovadora da Dádiva, mas que muitas cervejarias usam, que é levar esse resíduo para que ele para que ele sirva de alimentos para animais. Isso acaba não, né, sendo reutilizado. A gente tem um outro projeto super interessante, que eu gosto bastante dele, que é um projeto que trabalha com PET, barril de PET, né? Então, como é que a gente pode vender chopp na cervejaria? A gente pode vender tanto em barril de inox, que é aquele barril que provavelmente todo mundo já viu, aquele que é prateado, né? E aquele barril de 30 litros ou de 50 litros. Esse barril ele é sempre retornável, então a gente vende, o cliente usa, depois a gente tem que retirar, lavar e a gente pode reutilizar. Só que esse barril, além dele ser muito caro e ele, né, precisa de um investimento alto pela cervejaria, eu não consigo, por exemplo, mandar um barril desse para Fortaleza. Como é que eu vou pegar esse barril de volta e usar aqui? Então, existe uma prática das cervejarias, uma coisa bastante utilizada, que é o uso de barril em PET, né? A gente acaba só chamando de PET, que é um barril que é utilizado uma vez apenas, né, de PET, e depois ele é descartado. Isso é muito bom, porque isso faz com que as cervejas consigam chegar em lugares muito, muito mais distantes, mas isso gera um lixo importante também, né, grande. Então, a gente criou um projeto internamente, onde a gente retira os PETs dos clientes que a gente atende, independente de terem sido entregues pela Dádiva ou não, e a gente, então, dá um destino correto para esse barril, para que ele seja reciclado, né? Reciclado o plástico, né? Isso não vai ser utilizado como barril novamente. Então, esse é um projeto super legal, que a gente está conseguindo retirar bastante PET, isso está tendo um destino correto. Então, acho que o lixo é uma coisa que está sempre aí em pauta, assim, e algumas outras ações menores também internamente que a gente tem tomado. Luísa, você já lançou 160 rótulos. Como nasce um rótulo? Como nasce uma cerveja nova? Sim, é muita coisa. E a gente, às vezes, assim, dá uma certa... Nossa, né? Da onde a gente vai continuar tirando criatividade para lançar cerveja, né? E aí eu acho que tem muito... eu acho que essa criatividade, ela vem muito tanto de pesquisas, né? Que o Vitor, que é meu sócio, o mestre cervejeiro, faz e está sempre em constante atualização, vendo o que está acontecendo em outros países, em outras cervejarias, quanto também pelo uso de novos ingredientes, né? Quando eu digo novos ingredientes, às vezes é uma nova variedade de lúpulo, às vezes é alguma fruta que sempre foi difícil de utilizar por questões de volume, de, enfim, disponibilidade, e pode ser que isso passe a ser disponível. E aí você tem, claro, uma infinidade de madeiras, de condimentos, de, enfim, vários ingredientes, né? Lá daqueles 4 ingredientes que eu falei, bom, até a água pode ser ajustada conforme o tipo de cerveja,
Mas o lúpulo, a levedura e o malte, você tem inúmeros, dezenas, centenas de tipos de cada um deles. Então, é a mistura deles que vai sempre fazer uma nova receita. Então, esse processo criativo, ele vem muito, né, do que o mercado quer e do que a cervejaria quer passar como posicionamento, né? Então, o que a gente quer levar? Que cerveja é a cara da dádiva. E ele vem muito, na verdade, quem traz muito isso, quem começa essa história na empresa é o Vitor, meu sócio. Então, ele é sempre a pessoa que está mais ligada nesse tipo de coisa. E aí a gente, então, faz um plano, né, de lançamentos para o ano. E aí começa a loucura de fazer rótulo, de fazer receita, de precificar e tal. Mas, assim, é uma coisa que hoje já entrou um pouco no nosso... É um processo normal, sabe? Assim, lançar um produto, criar um rótulo, fazer um lançamento, de tanto que a gente já fez. Vocês Chega a viajam ser... muito Olha, procurando novas versões de cerveja, inspiração mesmo. sim, sim, com certeza. Sim, a gente viaja, até gostaria de viajar mais, né? Tanto por tempo quanto agora por restrições aí de pandemia, mas é sempre muito bom. Eu acho que uma das viagens mais legais que a gente fez foi visitar uma plantação de lúpulo, que é a principal plantação do mundo, uma plantação, uma região que produz lúpulo nos Estados Unidos, chamado Vale do Yakima, que é próximo a Seattle. E é uma região incrível, assim, é a grandíssima produtora de lúpulo do mundo. E a gente pôde acompanhar todo o processo de colheita, né, desse lúpulo, que é uma trepadeira, é uma planta. Então, ele passa por uma colheita uma vez por ano, e a gente pôde acompanhar isso. Então, tá lá no meio do lúpulo, né, diversos tipos de lúpulo que ainda não tinham chegado aqui no Brasil. Enfim, toda a viagem, né, experimentando um monte de coisa diferente em várias cervejarias. Acho que essa foi uma das viagens mais legais, que inclusive culminou em um dos nossos produtos mais vendidos, que é uma Double IPA chamada Heartbeat. E então essa cerveja nasceu no Vale do Yakima e realmente foi uma bela inspiração, porque ela continua aí até hoje no portfólio. Quer dizer que a fábrica é perto da plantação, certo? Uma fábrica é sempre perto da plantação. Tem um cheiro forte a plantação de lúpulo? Olha, a plantação em si tem um pouco, sim, você consegue, sim, acho que não muito, viu? Até se Não. quiser cortar aqui. Nós já temos Não muito. uma oferta boa de lúpulo ou só importado? A É. produção brasileira? Olha, existe uma produção muito pequena, ainda um pouco mais experimental do que de fato, né, comercial. Então, a gente já fez uma cerveja com lúpulo brasileiro, que é feito ali em São Bento do Sapucaí. Então, foi uma cerveja com lúpulo fresco, né? Então, assim, a única possibilidade de uma cervejaria usar lúpulo fresco numa cerveja é se ela realmente está muito perto dessa fazenda, né? E isso só é possível em outros países, porque aqui é super difícil você conseguir plantar lúpulo. Então, foi uma experiência nova que a gente conseguiu fazer e levar para o nosso cliente. Então, a gente foi até lá, colocou lúpulo no meu carro, inclusive, e voltamos para a fábrica. Saímos de lá à tarde, chegamos lá na fábrica ainda no início da noite, quando a cerveja já ia precisar receber esse lúpulo fresco, né? É uma técnica bem específica e que só é possível, de fato, se você está muito perto da produção, né, da fazenda de lúpulo. Mas aqui no Brasil ainda o nosso clima não é o mais ideal assim possível para plantar lúpulo, né? A gente tem clima muito quente, não é o ideal aí para esse tipo de plantação. Luísa Tolosa, para terminar, qual é a sua cerveja favorita no mundo? Nossa, eu acho que depende muito de qual é a situação, né? Tem uma cerveja da Dádiva, que eu vou falar da Dádiva mesmo, que eu gosto muito e que eu acho que ela é super refrescante, assim, a cerveja que eu bebo, vou beber uma cerveja, eu acabo optando por ela, que é a Hop Lager,
É uma cerveja como se fosse uma Pilsen um pouquinho mais amarga, com um pouquinho mais de lúpulo. Gosto muito dessa cerveja porque ela é muito leve e refrescante. Ela dá para você beber mais se você quiser, dá para você tomar uma, ficar tranquila. Então, eu gosto muito dessa cerveja. Claro, tem cervejas ácidas, cervejas envelhecidas, cervejas com frutas, com condimentos, que são super interessantes e complexas. E também tem o seu momento, né, de consumir. Mas a Hop Lager é uma que tem um espaço especial. Você acha que bebe muito, pouco ou mais ou menos? Eu bebo com frequência, mas eu costumo não me exceder. Então, de uma forma moderada, mas contínua. Luísa Tolosa, uma mulher cervejeira no ramo das cervejas artesanais. Muito obrigada pela entrevista, foi um grande prazer. Até uma Obrigada, Leila. próxima. Desculpa te cortar. Obrigada, conversar com você foi um prazer e espero que vocês tenham aí gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a dádiva. Ih, adorei. E para você que nos assistiu, se gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, volte sempre. Toda semana tem uma conversa interessante para você. Até logo. Até lá.